pessoal, muito boa tarde a todos. Queria primeiro registrar meus agradecimentos aqui a todo o time da Z Invest e do Z Summits, que não mediram esforços para fazer esse evento ser possível hoje. Então, eu queria começar, na verdade, transformando esse título numa pergunta, né? Existe valor fora da Bolsa de Valores? E aí eu quero que vocês saiam daqui não convencidos. Eu quero que vocês saiam daqui reflexivos. E que com todo o conhecimento e o conteúdo que eu for passar aqui hoje para vocês, vocês mesmos façam esse juízo de mérito, se de fato existe ou não valor fora da Bolsa de Valores. Eu queria começar, então, com essa provocação do Jim Clayton. Ele é SEC Chairman, né? Ou seja, ele é membro aí do órgão regulador máximo do mercado de capitais norte-americano, que seria o equivalente aqui do nosso órgão regulador, a CVM. E ele faz a seguinte provocação. Se cada vez mais, né, a gente tem aí investidores de varejo participando dos nossos mercados, quão amplo é, de fato, esse espectro de oportunidades que eles, de fato, têm? Porque se a gente for olhar para o número de empresas que estão abrindo capital, esse número tem reduzido drasticamente, né? Se a gente olha para o Brasil, salvo engano, o último IPO que a gente viu foi em agosto de 2021. Então, é, de fato, um jejum. E se a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê em lapsos temporais de 20 anos, ou seja, da década de 80 até o início dos anos 2000, foram 6.500 IPOs. E olhando dos anos 2000 até 2021, foram menos de 3.000. O número de empresas abrindo capital, então, nesses lapsos temporais analisados, caiu pela metade. E o que isso significa? Que eu estou sendo apocalíptica aqui, falando não vamos mais ter empresas abrindo capital? Não. Eu estou dizendo que a gente, como investidor de varejo, que não tem, né, o mesmo bolso que um fundo de private capital, de private equity e um fundo de venture capital, a gente acaba ficando marginalizado dessas oportunidades de investimento, porque a gente é colocado numa verdadeira fila de espera, onde a gente tem que aguardar até a empresa abrir capital para que a gente possa investir nela. E esse é o problema que a Blocks visa endereçar, né? Trazer essa possibilidade, essa oportunidade de investir em empresas de capital fechado, sem que seja necessário que a gente aguarde até o momento em que ela faça ali a sua oferta pública inicial de ações. Tá bom, Sofia, eu já entendi que a gente tem um limite ali de opções quando a gente só olha para a Bolsa de Valores. É claro, porque nem todas as empresas no Brasil estão na B3, como nem todas as empresas dos Estados Unidos estão na Nasdaq ou na NYSE. Mas o que eu ganho efetivamente alocando o meu portfólio em ativos alternativos? Bom, queria saber se alguém conhece aqui a curva, a fronteira eficiente de Markowitz. Alguém já ouviu falar? A fronteira eficiente de Markowitz? Muito bom. Então, para quem ainda não está familiarizado com o conceito, né, a curva de Markowitz ela basicamente foi concebida pelo Harry Markowitz em 1950 e ela tem o objetivo de otimizar, né, o portfólio combinando ativos que têm a melhor relação risco-retorno, sendo risco aqui fatorizado como desvio padrão ou volatilidade. E aí os números não me deixam mentir, né? A Bloomberg fez esse levantamento em 98, olhando dados até 2019, e eles perceberam que, comparando um portfólio tradicional com um portfólio que tem ali alguma alocação em ativos alternativos, seja 10, 15, 20% do portfólio, o portfólio que tem alternativos, então, performou melhor. Ele teve um incremento no retorno esperado e ele teve um controle do risco global do portfólio mais ameno, né? E aí, passando adiante, eu queria passar para vocês como isso é possível, né? Porque vocês já viram ali a curva de Markowitz. Tá bom, Sofia, eu entendi que tem ali um aspecto de controle do risco. Mas por que isso é possível? Porque os ativos alternativos, como o nome já sugere, eles não estão no mercado convencional. E por não estarem no mercado convencional, eles não estão afetados pelo mesmo conjunto de riscos que afetam os mercados convencionais e tradicionais. E isso é o que a gente chama no mercado de descorrelação. A descorrelação ela nada mais é do que quando dois ativos têm riscos que não se comunicam, ou seja, eles reagem de forma descorrelacionada, desvinculada ao mesmo acontecimento no mundo real. O Ray Dalio gosta muito de dizer a seguinte frase, inclusive, sobre o aspecto de diversificação e descorrelação. Se a gente não sabe quais dos nossos investimentos vão performar bem, que ao menos a gente saiba que eles vão ter riscos que vão se comportar de forma diferente. E assim a gente consegue diminuir a imprevisibilidade da relação risco-retorno. Então, para dar um exemplo, né, e tangibilizar mais esse conceito da descorrelação. Lembra que muitos de vocês não estavam presentes, mas eu também não, mas eu vou citar esse exemplo histórico. Lembram da crise do petróleo na década de 70? Imagina se eu fosse
uma investidora que tivesse 50% do meu portfólio em Saudi Aramco, 50% do meu portfólio em Petrobras. Explodindo a crise do petróleo na década de 70, quem aí concorda comigo que meu portfólio ia sofrer e ia apanhar muito para a volatilidade? Né? Obviamente iria. E por quê? Porque todas as empresas do meu portfólio, elas estão se comportando da mesma forma diante desse acontecimento, dessa crise. E quando elas se comportam dessa mesma maneira, né, eu tenho um impacto, né, para o meu portfólio perverso. Agora, imaginem se eu tivesse 50% em Petrobras, 30% em uma empresa de energia, um projeto de usina solar, que é um dos nossos drivers aqui da Block, né? A gente oferece projetos de energia solar para investimento para os investidores pessoa física, e os restantes aí dos 20% eu colocasse numa empresa de tecnologia. Você concorda que essa outra metade do meu portfólio, esses 30% em usinas solares, esses 20% em empresas de tecnologia, eles iam fazer um efeito de contrapeso no restante do meu portfólio que está alocado em empresas petrolíferas, diante de uma crise do petróleo, por exemplo? Então, essa é a mágica da descorrelação. Ela é permitir essa compensação de impacto, né? Essa compensação, de fato, de riscos. E eu consigo isso com a diversificação, com a ferramenta da diversificação. Não é à toa que o Ray Dalio, né, grande investidor aí, chamou a diversificação de santo graal, né, dos investimentos. Sofia, só posso te pedir para você falar sentada para a galera do YouTube te ver certinho? Claro, por favor. Sem problema algum. Obrigado. Eu até prefiro, né? O meu pé agradece. Bom, então passando adiante, já expliquei para vocês o conceito de diversificação, já expliquei para vocês o conceito, né, de um ativo alternativo, e agora eu quero mostrar para vocês que a estratégia de alocação em ativos alternativos, ela já é adotada por grande parte dos grandes investidores, né? Pela maioria dos grandes investidores. Se a gente olhar, a BlackRock tem 115 bilhões de dólares já alocados em ativos alternativos. Para vocês terem uma noção dimensional desse valor, isso em 2021 representava 16% de todas as empresas listadas na B3. Pois é. Além disso, a própria XP já tem 20 bilhões alocados em ativos alternativos e anunciou ano passado uma parceria com uma gestora, a Pollen Capital, para captar 300 milhões de dólares somente para alocação em ativos alternativos em mercados emergentes. Então, as manchetes aí também não me deixam mentir e comprovam que essa estratégia, né, que o traçado do dinheiro dos grandes investidores realmente está procurando oportunidade de alocação nos ativos alternativos. E agora eu queria fazer um exercício com vocês. A gente já falou dos grandes investidores, eu quero falar das grandes empresas e como elas têm algum vínculo aí com o universo dos ativos alternativos. Vocês saberiam me dizer o que essas empresas têm em comum? Pode chutar, gente. Não tem resposta errada. Quero ouvir a opinião de vocês. Perfeito. Na mosca. Essas empresas, todas elas têm uma unidade de negócio focada dentro do próprio business em procurar oportunidades fora da Bolsa de Valores para investimento. E o caso da Tencent é um caso interessantíssimo, porque a Tencent, apesar de ser uma empresa de tecnologia conhecida por ser dona aí do Clash of Clans, do Call of Duty, eu tenho certeza que muitos de vocês jogam esses jogos por aí, ela também, na verdade, ironicamente, ela tem o ativo mais valioso dela fora da Bolsa de Valores, que é o portfólio de empresas de capital fechado que ela investe. Então, se a gente for olhar no número de unicórnios que a Tencent tem no portfólio, ela fica somente 2 posições atrás da Sequoia, que é uma gigante do mercado de private equity e venture capital, né, que investiu na Meta, no Instagram, em todas as empresas aí que a gente conhece e usa muito hoje. Então, curioso também, eu queria mostrar isso para vocês, que não só os grandes investidores, mas as grandes empresas já são bastante familiarizadas com o universo dos ativos alternativos e adotam a estratégia de alocação nesses mercados. E aí eu queria também trazer, passando um pouco adiante, a questão do impacto para além do próprio portfólio. Então, a gente já viu aí os benefícios da diversificação, da descorrelação, e aonde os grandes investidores, as grandes empresas estão alocando seus recursos e como elas usam os ativos alternativos como estratégia. Mas também a gente pode olhar pela ótica do impacto em todo o mercado de crédito, né? Se a gente for olhar, e todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém, estoque de crédito do sistema financeiro nacional são 4,9 trilhões de reais. 80% disso está na mão de 5 bancos. Se você tem uma plataforma, né, que fomenta o acesso a empresas de capital fechado
que fomenta o investimento a empresas de capital fechado por parte de investidores pessoa física, você está contribuindo para a diminuição dessa concentração bancária. Porque você, como investidor, está sendo ali um ente financiador daquela empresa. Quando você compra um CRA e financia um projeto no agro, quando você compra um CRI e financia o término de obra de uma incorporadora. Então, é muito interessante a gente também olhar por essa ótica do impacto gerado para além do nosso próprio portfólio. Tá bom, mas como que isso tudo se tornou possível, né? Então, de fato, se a gente for olhar as últimas mudanças regulatórias, a gente percebe que a CVM, ela chancelou e ela incentivou esse movimento de ter maior participação de investidores pessoa física em empresas de capital fechado. Eu não quero entediar vocês com juridiquês, mas tiveram aí, como vocês podem ver, uma série de mudanças regulatórias que muito nos beneficiaram aqui em termos de investidores pessoa física, no sentido de proporcionar um maior acesso a empresas de capital fechado. E agora eu queria também falar um pouco para vocês sobre os créditos privados, né? Então, nessa linha aí das mudanças regulatórias, para citar mais relevante e não entediar vocês com juridiquês, a recente mudança da CVM no que tange ali a possibilidade de plataformas de investimento emitirem dívidas securitizadas com uma estrutura mais enxuta de custos e, portanto, com valor de emissão menor e com uma cota de subscrição mínima menor. Quem aí investe em fundo imobiliário? Levanta a mão. Vocês são todos investidores de CRIs, sabiam disso? Indiretamente, e ainda pagam ali uma boa taxa para o gestor do fundo imobiliário. E agora, graças a essas mudanças regulatórias, vocês vão conseguir investir diretamente nos CRIs, que vocês já investem, mas por uma estrutura de fundo. E vocês vão conseguir, então, ganhar uma exposição direta a esses ativos, porque, por exemplo, a Blox, com essa mudança regulatória, conseguiu emitir um CRI com uma cota mínima de subscrição de R$1.000. Então, o menor CRI do mercado é nosso. E agora já é possível, né, vocês fazerem parte aí do mercado de dívidas securitizadas, graças a essas mudanças regulatórias. E também, né, a toda a estrutura e a infra nossa de proporcionar, juntamente com essa mudança regulatória, um panorama de possibilidade para vocês, né? Então, construir junto com a regulação uma solução para que isso seja possível. E aí, um pouco dos nossos números aí para vocês. A gente tem aí mais de 150 milhões de reais captado para diversas empresas, seja por meio de dívida, seja por meio de equity. Nos últimos 15 meses foram 75 milhões de reais. Então, a gente vê esse crescimento aí exponencial, tanto do interesse de investidores pessoa física por empresas de capital fechado, quanto do interesse de empresas de capital fechado em captarem e darem esse primeiro passo rumo ao mercado de capitais. Para fechar, para a gente se despedir aqui, eu trouxe um case de sucesso. Não sei se vocês conhecem a Yuka Co-Living. É basicamente uma PropTech, né, que tem ali como modelo de negócio o oferecimento de moradia compartilhada, né, mediante ali uma taxa de mensalidade, um modelo de assinatura. E a Yuka é investida do Fundo Verde. E a gente trouxe uma empresa investida do Fundo Verde para a prateleira de acessibilidade do investidor pessoa física. E os números estão aí, ó. Na época, óbvio, esses números não estão atualizados para hoje, porque a gente tem que comparar banana com banana, né, e não banana com maçã. Então, eu fiz a comparação toda considerando o cenário da época. Na época, a gente tinha ali um IFIX em 8%, um CDI acumulado em 7%, e o projeto da Yuka entregou para os seus investidores 9%. Era eu e você e o Fundo Verde lá, Stuhlberger, ganhando acima do CDI e acima do IFIX, graças a essa ótica não enviesada de olhar para empresas também fora da Bolsa de Valores. Por fim, deixo vocês com essa reflexão do Howard Marks. Eu sou suspeita para falar dele. Para mim, ele é um dos maiores investidores da contemporaneidade. Não vou ser tão xiita quanto ele foi nessa frase, mas ela só é mais uma das reflexões que eu queria deixar aqui com vocês, de que se a gente tem uma ótica limitada, enviesada e só olha para o que a Bolsa provê de oportunidade, a gente não está capturando todo o valor que é possível a ser capturado. Muito obrigada.